Queridos, a parte do nosso Deus, graça e paz, que bom que podemos estar aqui e estamos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e louvamos ao Senhor por este lugar de adoração, por este lugar onde você e eu podemos chegar para louvar e bendizer ao Senhor por tudo que Ele é, também por tudo que Ele faz. Que Ele possa, sim, ser o centro do nosso encontro aqui, com os adolescentes, com as crianças, com os pequenos também. É uma grande alegria que o missionário Regis me fez esse convite também em nome do Conselho, sou muito grato de poder estar de volta aqui para poder meditar na palavra, tantas possibilidades de textos bíblicos que eu gostaria que a gente pudesse compartilhar nesta noite. Mas o que mais me veio ao coração é caminho. Eu gosto muito de caminhos, daqueles que você faz todo dia, mas também de caminhos diferentes, e por que não dizer, daqueles que você não sabe onde está. Então, nós temos os caminhos da rotina, né? De ir ao trabalho, escola, enfim, para tantos lugares diferentes, o retorno ao nosso lar. Mas nós também temos um caminho que nos leva ao hospital, aos consultórios, enfim, tantos caminhos que nos possibilitam ir e voltar. Muitos vão e não voltam. Muitos ficam pelo caminho. E enquanto Paulo e eu já estávamos chegando em Balneário Camboriú, eu lembrei de um evento, de um caminho que eu fiz quando meus pais mudaram de Benedito Novo. Eu era uma criança mais ou menos como o Arthur, nosso neto, o terceiro, e não me acostumei em Timbó. Queria voltar para Benedito Novo. Nunca tinha feito esse trajeto. Esperei meus pais, meus irmãos mais velhos, saírem para o trabalho, se distraírem nas funções. Eu peguei uma trouxa de roupas e peguei o caminho de volta para Benedito Novo. Eu já estava quase chegando na casa da minha madrinha, onde eu queria viver o resto dos meus dias. E aí o meu tio me encontrou, passou por mim com o jipe e me reconheceu, e eu fiquei muito frustrada. Mas, enfim, qual é a sua história? Se tu pensas em caminho, o que vem à sua memória? Nós cantamos neste mundo muitos caminhos há, mas um só podemos caminhar. Um só de cada vez. A não ser que você está num avião e atravessa centenas de caminhos num voo. Mas não é desse que nós queremos falar. Esta noite eu quero conversar com vocês um pouco sobre identificar o caminho. Diante de tantas possibilidades que cada um de nós tem, como podemos identificar se estamos no caminho certo? Hoje nós temos N possibilidades com recursos que nos ajudam a chegar ao endereço. Isso é muito bom para dentro dessa massa de caminhos que nós temos, principalmente em grandes centros. Mas não é desse caminhar de um recurso que nos ajuda a chegar ao nosso destino, ao endereço. É sobre um caminhar no dia a dia. Para onde vai o meu e o seu caminho? O que a Bíblia nos diz sobre caminho? Nós sabemos que o caminho é acesso, é possibilidade, é objetivo, é propósito, o que nos leva a decidir por um ou por outro caminho. Como identificar, reconhecer, conhecer o endereço para que eu possa chegar de fato ao destino. Quem de nós já não viveu algum momento que queria para um lugar e parou em outro, mesmo com o Waze ou outro recurso qualquer? Nos leva até para dentro de um lugar onde pessoas são mortas, nas grandes capitais.
Isso acontece com frequência e nós também sabemos que a Bíblia fala que existem caminhos de vida e caminhos de morte. Caminhos que nos levam realmente a reconhecer quem Deus é. Então, para início, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 119 e deixasse a Bíblia aberta. Salmo 119. Eu gostaria de ler o primeiro versículo. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. E aí nós temos no versículo 33 uma oração, um pedido ao nosso Deus, e diz o seguinte: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Ensina-me, Senhor. Ou bem-aventurados irrepreensíveis. Qual seria aqui um adjetivo que você poderia dar ao irrepreensível? Ao íntegro, ao coerente. Isto é fácil? Sermos coerentes com as nossas decisões quanto ao caminhar como Igreja de Jesus Cristo, presente aqui? Mais importante em toda a nossa vida é conhecer o sentido dos propósitos da nossa caminhada, do caminho escolhido, e buscar a vontade de Deus. Em Êxodo 33, 13, Moisés pede a Deus: me faça saber o teu caminho. Deveria haver na minha e na sua vida um anseio por conhecer, identificar o caminho que eu ando. De fato, tem um objetivo ou propósito, ou estou dentro de uma rotina secular? Simplesmente eu vou no automático, vou e volto. Não, Deus tem algo diferente para nos dar. E no 119, 33, ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Este caminho tem uma proposta diferente. Quando Deus nos criou para Ele mesmo, nós não viemos para este mundo para satisfazer os nossos anseios e desejos pessoais. Há um propósito. Quando Deus nos cria segundo a sua imagem e semelhança, Ele tem um desejo para nos levar para um caminho sobremodo excelente. Como entender? Como saber? Eu preciso recorrer às Escrituras. E aí eu fiquei meditando e pensando hoje à tarde, em vários momentos, o que é mais fácil? Ser ensinado ou ensinar? O que é mais fácil? Eu acho os dois difíceis. Porque se o que nós aprendemos vai de encontro ao nosso anseio pessoal, está tudo certo. Nós aprendemos fácil. Meu filho pode ir lá tomar sorvete o quanto você quiser, né? Ou coisas do tipo que vêm a nos satisfazer. Mas quando o Senhor mostra e revela para nós que Ele tem uma orientação e direção diferente para nós, é mais difícil ser ensinado. Porque nós temos que abrir mão dos nossos direitos que achamos que temos. Mas quando Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, os direitos ficam, sim, os seus e os meus em segundo plano. Primeiramente, aquilo que o Senhor tem como propósito, como desejo,
como algo que ele realmente quer nos ensinar. Daí a importância de a gente poder dizer junto com o salmista: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. E ele diz: e eu os seguirei até o fim. E eu também me perguntei, eu gostaria de perguntar a você: estarias você pronto a dizer: sim, Senhor, eu quero me submeter ao teu querer até o fim? Quantas vezes na caminhada daquilo que é reto e justo diante do Senhor, nós já não desistimos? Ou alguém nos subverteu a desistir? É algo para questionarmos. No versículo 14 ainda, também uma observação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Do Salmo 119, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com... Como continua? Meu, que mentira, né? Fala sério. Fala sério. Até que ponto o Senhor Jesus Cristo é de fato? E a palavra dele, orientação, instrução e ensino, que seja mais importante do que aquilo tudo que você já tem ou aquilo tudo que você ainda quer ter. Mas aqui o salmista, não é à toa que é um dos salmos mais longos, ele contém muito ensino. Ele é até cansativo, muitas vezes repetitivo. Mas essa questão do regozijo, da alegria, do prazer de estar no caminho do Senhor. Identificar, sim, de fato, este caminho me leva para junto de Deus. Quando você e eu viemos a este mundo, apesar de já nascermos com a marca do pecado da desobediência que está em nós, Deus já começava o seu plano de redenção, de salvação, de um novo e vivo caminho em Cristo Jesus. Desenvolvemos os talentos que Deus naturalmente nos deu, formamos os valores que nossa família nos ofereceu, fizemos, vamos fazer decisões e fomos preparados, entre aspas, para uma caminhada rumo ao futuro. Hoje eu não ouço mais essa pergunta: o que você quer para o futuro? O que é que você espera? Quais são os seus anseios reais? Quanto ao dia do amanhã, o amanhã, ano que vem, daqui a 5 anos, quais são os seus planos, seus desejos, seus anseios? Porém, um dia chegou a hora de nos conscientizarmos de que a nossa vida neste mundo é limitada e que, sim, existem mais coisas além dessa vida terrena que os nossos olhos podem ver. Sim. Eu coloquei aqui um momento muito difícil também de caminho. Em 2010, meu pai tinha problema cardíaco. Eu estava sozinha em casa e eu recebi a ligação do meu irmão, Rubens, o mais novo, e dizia: Úrsula, o pai está muito mal. Não sabemos se ele vai conseguir ser encaminhado de Timbó, onde moravam, até Blumenau. Eu falei: Rubens, eu vou arrumar tudo. A Paula estava na universidade. E eu falei: eu vou esperar só a Paula, é quase a hora do almoço e já estou indo. E quando ele me ligou, e aí ele disse: mas venha rápido. Eu te informo se para Timbó ou para Blumenau. E logo depois ele ligou e ele só dizia de forma pausada: venha bem devagar. Não precisa mais correr, venha bem devagar. O mesmo caminho que a gente fazia para os encontros de família, para as comemorações e celebrações.
foi interrompido. O caminho existe, a pessoa não mais. Não precisa mais de pressa. Sabe, amados, tem muito mais coisas que os nossos olhos não podem ver nem prever. Como onde estamos caminhando? Para onde vamos? Aonde está o futuro? O que ele de fato simboliza para nós? Percebemos ao longo da nossa caminhada que precisamos, é uma necessidade, amada igreja. Nós precisamos buscar conhecimento, sabedoria, aprendizado, sim, ensino nas Sagradas Escrituras, para que tenhamos orientação e instrução quanto à nossa caminhada. Em Deuteronômio 10, 12, um texto também que eu gosto muito ao longo dos anos, que diz: temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos. É interessante que aqui ele usa o plural, não é só um caminho. Ou seja, nos vários caminhos que você faz de ir e vir, que você possa estar debaixo da bênção deste Deus, que vai adiante de ti, que fica também por detrás de ti, que te cerca por todos os lados, durante a nossa caminhada. Como conhecer, como identificar o caminho de Deus, o real caminho de Deus, a vontade dele saber qual é, afinal, o propósito da sua vida aqui neste mundo e do jeito que tu caminhas. Porém, existe um caminhar para encontrar propósito, sentido, razão neste mundo confuso. E em Jesus, nós temos o caminho. Não um caminho. Nós temos o caminho. E aí também, repensando hoje à tarde mais um pouco, lá da sacada do apartamento, onde a Paula e o Márcio moram com os filhos, onde nós estamos temporariamente, avistamos um grande navio de containers carregado, entrando no canal, e um buzinaço dos orientadores. Ele tinha saído da rota. Como o Paulo é engenheiro naval, ele logo falou: essa é a advertência fora de rota. E nós, então, nos sentimos atraídos por aquele movimento, e logo eles conseguiram também colocar de volta na rota. E aí eu fiquei pensando, olha só, a importância e a necessidade de um instrumento que todos nós conhecemos, que é a bússola. Em todas as navegações aéreas e marítimas, também nós, em casa, se nós queremos saber qual é o norte da nossa residência, que é a melhor face, nós vamos recorrer à bússola, porque ela sempre vai indicar o norte. E eu fiquei meditando: Deus, tu és a minha bússola. Tu és o norte que indica sempre o caminho certo para as minhas decisões. Senhor, que tu possas ser também a bússola da minha família, que está em João 14, 6. Quando Jesus diz: eu sou o caminho. Aqui ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele é o único que, de fato, tem uma proposta que dá sentido e razão à tua e à minha existência por este mundo. Cara, quantas coisas a gente vive. Quantas expectativas, quantas frustrações, quanta ansiedade, quanto medo, quanto tudo. E o Senhor nos encontra em Cristo e diz que Ele é o caminho. Ele também é a vida, Ele também é a verdade. Que ninguém vem ao Pai, a Deus, senão por Ele. Mas aqui eu quero destacar que Jesus é o caminho, a única possibilidade de você, de fato, chegar ao alvo. Porque podemos andar e achar que estamos no caminho certo. E ainda assim,
nos perder e levar outros juntos nessa perdição. Deus planejou uma vida maravilhosa para todo aquele que recebe Jesus no coração. Aceitamos Jesus e recebemos restauração, ouvimos da transformação que o Senhor gera e o que o Senhor espera em nós. Não mais como o meu jeito de andar, mas o jeito que o Senhor pensou para mim, de uma forma de fato produtiva para a eternidade, para mim mesma e para as pessoas que me conhecem. E aí nós precisamos sim recorrer à Bíblia, à Sagrada Escritura, que nos ajuda a entender o caminho. Misericordioso Senhor Jesus, atrai-nos para andar junto de Ti, é a minha oração. Me guie, nos guie, para podermos te seguir. Concede-nos um espírito cheio de vigor e de obediência, um coração que não se deixa intimidar. Ontem nós vimos Até o Último Homem, é isso? Um filme de guerra, em fatos reais, e eu só pensei, em fatos reais o cara resistiu, é cristão, eu quero assistir, mas no meio disso tudo era muita guerra, muita batalha, depois não conseguia dormir. De tão intenso que era aquilo, mas assim, a determinação e o posicionamento daquele soldado era algo para mim, eu quero esse jeito de vida, eu quero. Eu não vou me curvar, eu não vou me entortar, eu não vou duvidar de nada daquilo que o Senhor tem proposto para mim. E Jesus Cristo é, de fato, a suficiência de todo aquele que crê e espera. Você não precisa mais que isso. E aí, eu quero ler com vocês Hebreus 10, 19 e 20. Vai aparecer aí no painel. No anterior. Aí. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, confiança, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Sabe, onde você não sofre ilusões, onde você não cria expectativas e que depois vai embora como a onda do mar leva a areia. Ele nos firma que ele, esse novo e vivo caminho, Jesus Cristo, conquistou para nós, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E aí nós podemos ler o contexto de Hebreus 10, em casa. Porque nós, na igreja, muitas vezes nos acostumamos a receber o prato feito. Aquilo que nós ouvimos também na citação que Pedro fez, que o nosso culto começa na segunda até o sábado. E nós, muitas vezes, nos satisfazemos com o que recebemos aqui. E a nossa alma tem sede do Deus vivo, dessa relação com esse Cristo, que é o caminho que nos conduz em cada e em todo tempo. Sim, Jesus nos abençoa, nos dá sustentabilidade para que a gente possa entendê-lo e viver intensamente aquilo que ele tem para nós. Enquanto caminho, nós temos advertências. Temos caminho que muitas vezes são duvidosos, mas nós somos teimosos e achamos nós é que sabemos. Não é verdade, amados? E aí nós temos, em vez de ganho com o Senhor, perdas por causa da nossa teimosia. Existem sim caminhos duvidosos. Daí a necessidade de nós retornarmos, voltar atrás, poder dizer: eu errei, Senhor, eu pequei.
Quem fez um caminho de volta? Lucas 15. O filho pródigo. Reconhecer, poder voltar. Sim, sempre é tempo de buscar o Senhor. Deixe o perverso o seu caminho. E que a gente possa, como Josué 24:15, dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim, Ele é o caminho onde você e eu podemos ter segurança, apesar de todas as lutas, dores, sofrimentos. Não estamos livres. O caminho, na história, era a mais antiga designação que a igreja primitiva deu a si mesmo. E aí nós temos vários textos, infelizmente não temos como entrar neles, mas os discípulos eram conhecidos como os do caminho. Os que não tinham a casa que você e eu temos e que dedicamos tanto tempo. Não, é sair de casa, da nossa zona de conforto, e a gente poder caminhar levando outros, como aquele soldado que foi e buscou mais um e mais outro. Esse é o desejo de Deus Pai para nós e Jesus Cristo, o caminho. Sim. O destaque do caminho representa ensino. Enquanto caminhamos, o Senhor vai nos ensinando. Nunca pense que você está pronto agora, você identificou o caminho que está em Cristo Jesus e as coisas simplesmente acontecem. Não. Não. São necessárias paradas, avaliações. O que eu posso mudar, o que precisa ser mudado, para que eu possa renovar forças e receber ânimo para prosseguir. Não eu sozinha, mas com a igreja. E a gente poder ter esse lugar de adoração. E ter também esse lugar de servir ao Senhor. De ter algo que possa dizer: isto é para a eternidade. Chamar, trazer mais um para Jesus. Mais um para Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar na caminhada. Jesus ensina no Sermão do Monte seus discípulos quanto às suas decisões e orienta: entrai pela porta estreita, pelo caminho estreito. Isso está lá em Mateus 7, 13 e 14, dizendo que existem dois caminhos, o largo e o estreito. O largo supõe e propõe tudo é válido, tudo eu posso, é verdade, Paulo diz. Mas nem tudo me convém. Agora, para a gente poder, de fato, estar dentro do propósito do que a Bíblia diz, não tem outro jeito, é o caminho estreito. E aí eu não posso levar todas as minhas bagagens junto, porque realmente há um limite para você passar. Eu gostaria de deixar esse apelo para cada um de nós. Também para mim, sempre de novo. Eu estou neste caminho estreito ou eu já voltei atrás e estou um pouco aqui no caminho largo para me divertir? Não, o Senhor quer que a gente tenha consciência, porque a porta estreita é difícil, não é fácil. Tem a ver com renúncia, mas nos leva ao endereço certo, que é a eternidade com o Senhor Jesus. E onde nós podemos ter a alegria de que nele nós chegaremos seguros. Podemos chegar quebrados, podemos até nem chegar andando até o derradeiro dia. Talvez vão ter que nos levar numa maca, não importa. O importante é que a nossa conexão esteja com o Senhor Jesus. Sim. Que assim o Senhor nos oriente para que a gente possa, de fato, entender. O verbo entrar envolve decisão, minha vida, meus valores, meu caráter, também a minha coerência. Ainda, agora já finalizando, Deuteronômio 30,
15 e 16, nós vemos, eu gosto muito desse texto, talvez você possa ler ele inteiro, quando nós vemos o caminho da bênção e da maldição, da desobediência e da obediência à vontade de Deus. E aí ele diz: vê que proponho hoje para você vida e bem, morte e mal. Ande nos caminhos do Senhor e guarde os seus mandamentos, sinais de orientação para nós que estamos a caminho. Quem não lembra, talvez vocês acharam estranho, né? Esse hino, neste mundo, muitos caminhos há. Faz tempo que a gente não canta, né? Mas eu amo esse hino. Também, quando diz, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Eu vejo e lembro de multidões em evangelização. Quando cantava esse hino, vinham à frente, chorando e buscando em Deus um novo caminho, uma decisão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Qual caminho você vai trilhar? Você pode escolher. Mas não pensa que dizer sim ao Senhor Jesus Cristo e fazer como você achar melhor, não. Conhecer a vontade do Senhor, reconhecer que em Jesus Cristo há um só caminho, uma só verdade, mas a vida e vida com abundância. Você quer? Eu quero. Chegamos no final, mas temos mais um. A Bíblia é o mapa, não é o Waze, nenhum outro. A Bíblia, Jesus Cristo, o caminho, o Espírito Santo, o seu guia. Se você orar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele vai dizer aonde está a sua localização real. Que o Senhor possa te abençoar, tu e a tua casa, tu e a tua igreja, onde teus pés pisarem, seja bênção. Eu gostaria ainda de orar com vocês, podemos ficar de pé.